Olá, pessoal, estamos de volta. Esse é o Black Friday, Aprenda com Grandes Empresas de Tecnologia, nosso evento desenvolvido pela NR7 em parceria com a NZN. Eu sou a Stephanie Kohn, jornalista, editora do The Brief, a newsletter de tecnologia e negócios da NZN. E hoje, aqui nesse nosso sexto painel do dia, a gente já conversou com muita gente bacana e a gente traz mais duas pessoas muito legais para falar sobre as apostas tecnológicas para Black Friday 2020. Eu estou com o Diogo Santos da Claranet, Fábio Veras da Infracommerce, a gente acabou de falar também com seu parceiro, Fábio. E antes de mais nada, muito obrigada pelo espaço, pelo tempo de vocês. Acho que para a gente começar seria legal falar um pouquinho da empresa. A gente já conheceu um pouco mais a Infracommerce agora no painel anterior, mas a gente vai querer saber mais. Mas vamos começar com o Diogo, para você contar um pouquinho para a gente o que a Claranet faz, e entender também o seu papel lá dentro. Claro. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer aí a oportunidade, da Stephanie, do Fábio. É sempre uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento e espero poder ajudar aí um pouquinho as empresas nesses desafios tecnológicos, ainda mais num pico de acesso como esse, né? Numa Black Friday, aí todo mundo... Com certeza. Ainda mais... Esse é o objetivo aqui. Ainda mais no meio de uma pandemia, está todo mundo comprando online mais do que nunca, né? Acho que a gente, gestores de tecnologia aí, eu junto com o Fábio, junto comigo, tem uma missão aí até junto com a sociedade, né, Fábio? Então, gostaria de apresentar aqui um pouquinho da Claranet. A Claranet é uma empresa já com quase 30 anos de história. A gente começou até mesmo quando não existia nuvem ainda, né, os ambientes dentro de casa. A gente já fazia venda, instalação, suporte, tudo aquilo que precisa ser feito independente de onde estão hospedadas as aplicações. Somos pioneiros em nuvem privada no Brasil. Desde 2000 aí a gente criou uma estrutura de missão crítica para hospedar grandes ERPs, CRM e BIs, né? E somos pioneiros também na gestão de nuvens públicas, né? Temos o maior nível de parceria tanto com a AWS, quanto Google, quanto Microsoft. Então, a gente tem aqui um time muito capacitado nessa gestão de infraestrutura, seja ela IaaS, PaaS, FaaS e outros AAS da vida, dados com maestria para poder suportar essas cargas aí cada vez maiores e mais inesperadas, tá? Bacana, perfeito, obrigada, Diogo. Fábio, conta um pouquinho para a gente, para quem não ouviu o painel anterior, sobre a Infracommerce. Bacana. Bom, primeiro, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, batendo papo, Diego, Stephanie. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite mais uma vez, tá? A Infracommerce ela é uma empresa especialista em full commerce, né? A gente trabalha com grandes marcas, com operação no Brasil e na América Latina. Somos uma empresa brasileira, fundada em 2012, a gente tem mais de 1.500 colaboradores. Ao longo dos anos, a gente vem ajudando companhias a crescerem, a se fortalecerem digitalmente e a escalar os seus volumes de vendas, né, com um conceito modular. A gente reúne a solução de plataforma, marketing, conteúdo, pagamento, a logística, tanto a logística interna quanto a milha final, a entrega e o atendimento ao consumidor. Então, todo o atendimento ao consumidor, durante todo esse processo, né, com um conceito muito amplo de Customer Experience, né? Então, a gente engloba aí tudo que compõe um e-commerce de sucesso, desde o desenvolvimento do site, a implementação da tecnologia. Vamos falar um pouquinho mais da tecnologia hoje aqui, como que a gente está se preparando, né, para Black Friday, trazer algumas dicas importantes. A gente trabalha a operação, relacionamento com o cliente final, né, e todo o trabalho também do centro de distribuição. A gente tem aí todo um alto nível de especificidade de armazenagem, porque a gente trabalha com produtos, várias características, né, desde fashion, lifestyle, produtos eletroeletrônicos, alimentos, né, tem perecíveis, então tudo isso tem que ter uma qualificação muito grande aí de armazenagem, de manuseio e de controle aí de qualidade de entrega, né?
basicamente aí é um panorama geral aí do que é a Infracommerce. Algumas marcas, só para a gente citar, né, Unilever, Montblanc, Ray-Ban, a própria Nike, né, são grandes marcas aí operadas com todo a qualidade que a Infracommerce oferece. Perfeito, bacana, obrigada, Fábio. Bom, pessoal, acho que como o painel, o nome do painel já diz, né, a gente vai falar sobre algumas apostas tecnológicas aí para 2020. A gente sabe que esse ano foi completamente diferente, né, para todo mundo, o mundo inteiro, literalmente, e muitas coisas, muitas novas tendências surgiram, outras que já estavam, talvez, caminhando um pouco mais devagar, se aceleraram, né? Então, eu queria saber de vocês, assim, nessa Black Friday pandemia, o que vocês diriam que vai ser o diferencial, né, dessa Black Friday em relação às demais? E aí, pegando o gancho nesse diferencial, o que a empresa de vocês tem trabalhado para atender esses diferenciais dessa nova Black Friday? Quer começar, Diogo? Claro, claro. Eu acho que, como a gente começou falando, né, todos os anos a Black Friday é um grande desafio e os clientes precisam ter cada vez mais parceiros como a Infracommerce e como a própria Claranet para apoiar nessa questão tanto de suportar a demanda, né, porque a gente não sabe e a gente sempre espera mais acessos e mais vendas, mas ao mesmo tempo você tem o medo de que se você tiver um pico de acesso, como é que vai ser, né? Será que eu não vou dar um tiro no pé, vou investir nessa data, como a gente já viu acontecer em algumas empresas, e no final acaba não conseguindo vender tudo aquilo que imaginava por conta de um problema, seja no portal, seja na estrutura interna, na logística, que vocês já falaram hoje aí no painel. Então, assim, tem toda uma preparação, e isso exige muito know-how, muita experiência, desde a parte de desenvolvimento da plataforma até a forma com que ela é hospedada, a forma com que ela é entregue. Então, a gente tem sempre trabalhado na questão da melhoria, do well architect, né, que a gente chama aqui, que é justamente entregar isso da melhor forma, né, dentro das melhores práticas, já imaginando os piores cenários, né, fazendo testes de carga, fazendo testes de segurança, que essa também é uma grande preocupação nesse momento, né, é uma preocupação constante, mas nesses momentos aumenta a chance de uma fraude, a chance de uma invasão ao portal, porque você acaba se expondo mais, né, fazendo mais propaganda e tendo mais acessos. Como que eu vou fazer um tuning da minha ferramenta de WAF, por exemplo, né, um firewall de aplicação, para saber que aquela enxurrada de acessos são acessos legítimos e não são uma tentativa de invasão, né? Como que eu tenho certeza que meu banco de dados vai suportar todos os acessos de compra, né? Porque a hora que o cara está só olhando é uma coisa, né? O Fábio sabe bem disso. Quando o cara está olhando os produtos é uma coisa, ele está navegando numa do portal ali do e-commerce. Mas a hora que o cara efetua a compra e gera um cadastro, que gera uma transação bancária, né? Como é que eu garanto isso fim a fim? Como que eu tenho certeza que a estrutura suporta todos os acessos de forma segura, controlada, e que a hora que eu não tiver mais essa quantidade de acesso, o ambiente volte a um tamanho que seja financeiramente viável, né? Eu tenho que crescer conforme a demanda. Essa é a grande questão, e a gente está aqui justamente para apoiar todas as empresas nesse sentido, desde o mais básico, né, em qual banco que vai rodar, em qual estrutura que isso vai rodar, se vai rodar como microserviço, que é cada vez ficando mais lógico isso, né, mais óbvio, mas como vai ser feito, né, como que isso cresce à medida que eu tenho uma quantidade de acessos, e como que eu tenho certeza que aqueles acessos são legítimos. Então, acho que esses são alguns desafios aí que a gente tem apoiado os nossos clientes a enfrentarem esses grandes picos de acesso. Legal. Bacana, Fábio. Você quer contar um pouquinho da Infracommerce? O que vocês estão vendo aí de diferenciais dessa Black Friday e como vocês estão se preparando para isso? Bacana. Bom, acho que primeiro muda todo o contexto, né, o momento, né, toda influenciado o comportamento de consumo no digital, né, com o contexto da pandemia. Sem me aprofundar muito aqui, ficar falando muito de pandemia, né, do que aconteceu para trás, mas acho que alguns comportamentos mudaram muito, né, e desses comportamentos, né, crenças de consumo
em relação à preocupação, né? Antes da pandemia, preocupação com, será que eu posso colocar o meu pedido tranquilo? O meu cartão de crédito vai ser fraudado, vai ser clonado? Todas eram preocupações, né, que precisavam ser trabalhadas muito forte antes, do ponto de vista de estimular a venda, além da própria oferta, né, que tem um apelo muito forte na Black Friday. Então, esse ano, né, a gente continua, né, e obviamente, a gente percebe aí as grandes marcas trabalhando muito forte, né, as suas oportunidades, as suas ofertas para fazer uma excelente venda na Black Friday, e essa questão do comportamento de consumo, ela já vem muito mais leve no sentido do convencimento, porque as pessoas já tiveram todo esse trabalho, né, de adaptação. Eu estava vendo um artigo interessante falando da experiência de um player do marketplace gigante mundial chinês, né, e falando do efeito da SARS, né, lá em 2003, do que provocou isso na China lá atrás, e olhando e comparando com o mercado brasileiro. Então, assim, a gente está começando a viver, né, o fenômeno desse estilo, né, por uma questão não muito boa, mas, enfim, provocando todo um estímulo, e a gente vai ver um comportamento de demanda muito, muito, muito intenso, mais intenso. Isso faz com que, do ponto de vista de planejamento, né, a Infracommerce, ela conta aí com mais de 60 soluções, sistemas tecnológicas para poder entregar, né, todo o nosso ecossistema de Customer Experience as a Service. Então, você imagina a complexidade de você avaliar, monitorar, testar e garantir a entrega de tudo isso. Então, você não faz isso da noite para o dia, só com muito planejamento. E esse planejamento parte de um planejamento integrado. Um planejamento integrado nosso, né, com as nossas áreas de negócio internas, junto com os nossos clientes, trabalhando e antecipando todo esse cenário da Black Friday, um planejamento anual muito forte, muito bem concebido, e isso se desdobra também na arquitetura, não só do negócio, mas, consequentemente, na arquitetura tecnológica. Então, desde a plataforma, qual que é a preocupação com os micro componentes da infraestrutura, um servidor, um banco de dados, se ele está no tamanho adequado para suportar aquele volume de acesso do pico simultâneo que a gente vai ter, fazer todo o warm-up disso, né, com antecedência, testar e validar, checar toda a camada de aplicação, desde a plataforma, passando lá pela vitrine de produtos, pagamento, checkout, verificando todos os processos da cadeia, porque quando a gente fala de tecnologia, né, muita gente pensa só na plataforma, no site, né, e uma operação de e-commerce, né, com excelência, que é aquilo que a gente entrega, passa por todos os componentes da cadeia de valor, né? Então, depois todo o processamento do pedido, o trabalho de separação, tudo isso tem tecnologia, tem processo, tem sistemas para automatizar, para ter controle de qualidade, para ter produtividade e agilidade na entrega, para que a gente consiga, né, entregar para os clientes aquela experiência que ela é mágica no momento da compra, né? Vendo aquela oferta que ele está com aquela expectativa, fechando aquele pedido, naquele preço adequado, mas aquele prazo de entrega prometido é o momento que chega na casa dele que a experiência se concretiza. E se existe alguma frustração naquele time, na qualidade, de como que chega a embalagem, de como que chega a qualidade do produto dentro da embalagem, tudo isso acabou, né? E a tecnologia, ela está passando por tudo isso. Então, é todo um cuidado que a gente faz junto com as áreas de negócio, com os nossos clientes, de trabalhar cada camada dessa arquitetura tecnológica, fazendo a preparação, o warm-up, e trabalhar toda a monitoração também para o dia, né, para o dia D, que é muito importante. Não é só crescer essa infraestrutura, adequar esses sistemas, esses processos, mas também toda a nossa capacidade de monitorar isso em real time e tomar as ações necessárias, né, para qualquer tipo de exceção, para qualquer tipo de evento, porque para o cliente não importa o problema que teve no meio do caminho, ele está aguardando a mercadoria, e a gente tem que fazer isso acontecer. Exatamente. Perfeito. Você falou assim de várias etapas aí do processo que são super importantes. Eu queria saber se vocês têm, assim, vocês conseguem identificar
em que etapa, né, em que setor aí desses processos que tiveram mais inovações, assim, nos últimos tempos, seja no meio de pagamento, atendimento, logística, e que talvez um lojista, né, um e-commerce que esteja avaliando o investimento, onde que ele poderia investir hoje nessa maior inovação. Vocês conseguem identificar algo específico para comentar? Eu não poderia deixar de falar do seguinte, eu acho que a pandemia, ela foi um grande acelerador de transformação das companhias, né? Então, o fato de que algumas empresas já estavam pensando no digital, em transformar suas empresas cada vez mais digitais, com a pandemia isso não deixou de ser uma opção e passou a ser obrigação. Então, o que eu percebo, como a gente atende os mais variados mercados, né, as indústrias aqui, a gente atende desde e-commerces, logísticas, até mesmo a área médica, teve bastante mudança nesses 9 meses, vamos dizer aí, né, 8, 9 meses de pandemia. Acelerou-se muita coisa, a gente tem bancos como clientes que tinham picos de 300 VPNs por dia, né, ou seja, 300 pessoas trabalhando remotamente, e do dia para a noite isso passou a ser 30, 35 mil, tá? Então isso trouxe uma necessidade imediata e que levou para essas instituições que ainda eram mais tradicionais a realidade. Olha, a gente precisa mudar, a gente precisa realmente criar uma condição de workspace, né, virtual, ou seja, não é só mais a empresa estar pronta para vender via e-commerce, mas também toda a companhia saber trabalhar de forma digital, de forma online, né? E realmente eu percebi aqui que empresas mais tradicionais começaram a ter suas iniciativas, né, foram meio que obrigadas, e as que já tinham iniciativas de transformação digital somente conseguiram surfar nessa onda, né? Porque o cara já, como o Fábio disse, ele já estava preparado, ele já vinha desenvolvendo isso, já estava montando uma estrutura que conseguisse suportar isso. E nesse momento é importante ter parceiros como a InfraCommerce, como a própria Claranet, que saibam usufruir desse ferramental, né? Toda essa trilha que o Fábio comentou exige conhecimento, exige você ter uma arquitetura bem feita, um desenvolvimento baseado em melhores práticas, ferramentas que possam revisar os códigos antes de ser colocados em produção. Então, assim, tudo isso faz parte da transformação. Isso não é só tecnologia, é cultura, né? É você implementar uma cultura de DevOps dentro da sua companhia e, de preferência, um DevSecOps, né, Fábio? Porque senão começa a virar uma bagunça e aí você perde o controle. Então, tudo isso faz parte de uma transformação e muitas empresas saíram ganhando. Alguns exemplos todo mundo já conhece, né? A própria Magazine Luiza lá que colocou a plataforma para alavancar as vendas dos pequenos empresários e produtores. Então, assim, todo mundo entendeu que o digital é o caminho e é sem volta, mas precisa fazer bem feito para não decepcionar o usuário, né? Na hora que você está lá comprando, você quer a melhor experiência possível. E isso vai desde do user experience, ali do front, como que o usuário identifica os produtos, como que ele como que ele navega dentro do site, e a hora que ele dá um clique, o que tem de infraestrutura, o que tem de processo ali que roda para garantir essa melhor experiência e que seja de forma segura. Bacana. Fábio, você consegue identificar, assim, alguma tendência em uma área específica? Bom, esse ano a gente vai ter Pix no meio de pagamento, que é diferente. O ano passado começaram os live shoppings, por exemplo, que esse ano talvez também ganhe força. Você consegue identificar, assim, uma área específica aí dentro dessa trilha que você comentou, que tenha tido mais inovação e que talvez mereça mais atenção para essa Black Friday? É interessante, né? Indo na linha do que o Diego falou, né? Tem toda uma questão de cultura, né? De você realmente trabalhar, né, desde o pensamento estratégico e ter uma equipe qualificada em todos os níveis para poder entregar essa experiência toda para o consumidor, né? Muita gente subestima, né? Eu volto a insistir, né? Eu tenho a experiência aí de alguns anos trabalhando em pelo menos 6 startups de e-commerce, né, de setores diferentes, de grandes marcas, e participando de fóruns e debates, tal, às vezes a gente percebe ainda muita gente
valente, assim, né, do ponto de vista de vontade, de desejo de iniciar uma operação ou de fortalecer uma operação digital, e aí a hora que começa a mergulhar um pouco mais, esse varejista, essa indústria começa a ter dificuldades, né, por toda essa complexidade que tem de conhecimento, de estabelecer um bom pensamento estratégico, uma arquitetura de negócios e trabalhar todos os processos de uma forma estruturada, integrado com as tecnologias. O consumidor, olhando para as inovações, né, ele percebe muito mais aquilo que toca ele, né, e aquilo que toca o consumidor está no momento, efetivamente, né, dele ter a experiência de fechar o pedido dele, essa experiência do pagamento, e todos os momentos que ele precisa interagir, eventualmente, com o atendimento, né, seja para acompanhar, para monitorar o status do seu pedido, né, que ele está curioso para saber em que estágio que está, ou por alguma exceção que ele tenha que fazer o contato com a área de atendimento, ou mesmo um atendimento proativo com ele para ajustar alguma expectativa. Talvez foi entregar, ele não estava na casa dele naquele horário, tem todas essas situações. Os investimentos em tecnologia, né, tirando essa parte mais de DevOps, né, que tem uma importância muito grande, e a gente está sempre investindo muito nesse aprimoramento da arquitetura tecnológica para você ter a melhor experiência de tempo também, né, durante a sua jornada de compra, a experiência de fechar o pedido. O que eu vejo com muito investimento e uma tendência muito grande, além dessa parte de pagamento, o Pix que vai transformar o Brasil inteiro, a gente percebe o bloco de logística, né, pela própria natureza, né, daquilo que o Brasil ainda precisa evoluir em relação à logística, uma série de iniciativas, né, e a gente pode citar algumas, como Dark Stores, né, como tentar também entregar pedidos same-day delivery, pedido em até 1 hora de entrega, de janela de entrega. Então, você trabalhar toda essa arquitetura, né, de locais estratégicos, com o estoque mais próximo, né, daquela região de entrega e parceiros qualificados para poder fazer essa entrega, a tecnologia ela tem que caminhar junto com tudo isso, né? Porque quanto mais você distribui a tua gestão de estoque, maior a tua capacidade tecnológica tem que ser de ter uma visão de gestão de estoque omni-channel. Isso é muito complexo, né? Você ter um estoque distribuído e você ter... Então, assim, esse é um ponto que a gente vem investindo bastante, né, para ter a capacidade de entregar e se diferenciar e poder, né, se orgulhar de ter sido recentemente eleitos a melhor empresa de serviço em e-commerce no Brasil pela Becom em 2020. Então, para entregar isso realmente com muita inovação. A parte de atendimento e monitoramento. Então, a gente está vendo uma explosão de bots, né, de solução com bots. Então, o bot, ele realmente... Ninguém gosta de chegar num dia de pico, num momento de alto volume e ter que ficar ligando numa central de atendimento e ficar 30 segundos numa fila de espera. A gente tem assim, um tempo médio de espera baixíssimo, né, muito acima da média, para poder entregar um RA1000, né, um selo RA1000 no Reclame Aqui para a Nike, por exemplo, que é um dos nossos clientes. Então, tem que ter muito diferencial de atendimento ao cliente também nas situações de exceções. E os bots, eles vêm para alavancar ainda mais essa experiência, né? Você pode esperar, às vezes, 30 segundos para uma interação via chatbot, né? Mas no telefone não, no telefone é traumático você ficar escutando uma musiquinha aguardando uma solução, né? E essa é uma experiência muito fluida, com inteligência, com chatbot, que ajuda muito. Os bots também estão avançando muito na parte de monitoramento. Aí acho que o Diego também pode contar um pouquinho, porque no monitoramento de todas as camadas, né, desde a infraestrutura, aplicação e tudo mais, a gente tem investido muito também nisso, né, mas os bots, eles automatizam o monitoramento de toda a cadeia de valor, passando pela infraestrutura, alarmando, né, proativamente. Não é assim, um servidor colapsou. Está mais lento o processamento de determinados pedidos. A integração do pedido entre fechar o pedido e fazer o pagamento ficou um pouquinho mais lento. Que pedido é esse? Qual é a ação que eu tenho que tomar? Então, é uma ação em cima do fluxo da expectativa do cliente, não em cima da infraestrutura. Então, os bots eles estão vindo
né, no conceito de real-time monitoring, muito abrangentes, né, e a gente está explorando muito disso também. Ah, bacana. Muito legal. Agora, me diz uma coisa, quando vocês pensam assim na Black Friday de anos anteriores, que na verdade até o Brasil culturalmente teve um período em que ninguém curtia muito a Black Friday, era Black Fraud, enfim, tinham vários problemas aí, e vocês devem vir acompanhando por todos esses anos. Vocês identificaram que assim o mercado ele está muito mais aberto e muito mais preparado para se planejar para essa data, para realmente colher os frutos que essa data oferece? Sim, com certeza. Acho que tudo quando é assim pioneiro gera algumas dúvidas, gera um pé atrás, ainda mais o brasileiro, né, que gosta de ver, de tocar os produtos, mas isso vem mudando com o passar dos anos. As próprias empresas começaram a se preparar melhor para fazer uma Black Fraud de verdade, a Black Friday e não fraude, como era antigamente. Vários dispositivos foram criados para identificar esse tipo de fraude, né? Ou seja, aquela história do aumentar o preço um dia antes e aí fica tudo pela metade do dobro. Isso realmente diminuiu muito, o consumidor passou a reclamar isso nos órgãos, né, no PROCON e outros órgãos, e até mesmo a imagem das empresas ficaria muito queimada, né, se continuassem fazendo isso. E tecnologicamente falando, a maioria, sim, mudou a forma com que faz o seu e-commerce, com que hospeda o seu e-commerce. O Fábio falou algo legal, que é a parte de logística distribuída. Isso para o acesso também é importante, né? Quando você tem aí um CDN da vida, ou seja, você leva a estrutura de acesso o mais próximo possível do usuário, isso traz uma melhor experiência. Entenderam que não é possível prever a quantidade de acessos, né? Você pode até tentar prever uma quantidade de venda, né? Botar uma meta de venda, mas acesso você não controla, o cliente vai entrar, vai procurar, é como se fosse um shopping mesmo, né? O usuário entra na loja, olha e vai embora, só que de forma digital. Então, precisa sim se preparar e a gente vem percebendo que as empresas entenderam que isso é um negócio muito grande, muito maior do que a loja física até. Muitos clientes nossos que só tinham lojas físicas começaram esse movimento de ir para o digital e hoje estão vendendo muito mais no digital, pelo e-commerce, do que nas lojas físicas. E isso antes da pandemia, tá? Depois da pandemia, então, nem se fala, né? Agora, para que isso ocorra, para que o usuário tenha uma melhor experiência, eles precisam se preparar e ter realmente uma plataforma que olhe o todo, né? E que na hora que o bicho pega ali, na hora que os acessos realmente bombam, que essa estrutura não fique lenta, que ela não, e principalmente não caia, né? E na hora que ele tenta fazer a compra, a melhor experiência aconteça, e não vá para o outro porque ficou lento, porque a página deu um erro ali, página não encontrada, ou coisa parecida. Legal. Você, Fábio, você também percebeu, assim, o mercado talvez mais preparado para essa data, porque, assim, por toda essa conversa, fica claro que quem não se prepara antes talvez passe muito mais apuro na Black Friday do que realmente consiga ter uma boa experiência de vendas, né? Sem dúvida. Eu entendo que sim, o mercado está cada vez mais preparado e isso é natural, né? Com a própria evolução da Black Friday, com o fortalecimento da data, né? Com uma data forte de vendas, realmente cresceu muito e está consolidado a Black Friday no Brasil. Então, ninguém mais subestima a importância da Black Friday. Em digital, né? De novo, né? A pandemia, ela fez muitas empresas, muitos setores viverem, né, uma explosão de demanda da noite para o dia sem preparação nenhuma, né? Então, isso fez com que muitas empresas acabassem fortalecendo os seus conhecimentos sobre quais são os pontos críticos, né, que precisam ser preparados e planejados. Então, superado essa onda da pandemia, eu acho que todo mundo que já estava operando, né, ou nas Black Fridays anteriores, ou durante a pandemia agora, aprendeu, né, que precisa
e tem a oportunidade, né, para um evento tão importante, trabalhar o planejamento e se fortalecer. Então, acho que isso está dado. Agora, por outro lado, né, eu até um mês atrás eu estava participando, eu participei nos últimos anos de uma associação varejista muito forte no Brasil, e olhando a perspectiva de inovação e tecnologia do setor de uma forma mais ampla. E em vários debates, fóruns e tudo mais, interagindo com muitos executivos, donos de empresas até de grande porte regional brasileiro, de varejo, você percebe que muitos deles ainda um pouco céticos, né, em relação à importância de um planejamento de digital e tudo mais. Então, de novo, isso tudo agora, eu acho que ficou para trás, todo mundo está muito mais, vamos dizer assim, consciente da importância, né, e não subestimando a relevância, mas eu tenho dúvida se efetivamente, né, o long tail aí do varejo nacional ou da própria indústria tem, de fato, conhecimento e capacidade para fazer isso dentro de casa sozinho, né? Porque tudo isso passa, de novo, né, volto para o início da conversa que o Diego citou muito bem, né? Passa por qualificação, passa por experiência, e não só da experiência de um ou dois indivíduos, né? Porque é fácil você dizer, vou colocar uma operação agora no ar, já tem a operação no ar, bom, eu tenho aqui um especialista dentro de casa, né? Mas um especialista não vai fazer uma operação com excelência, principalmente no momento de alto pico de demanda. Então, isso passa por toda a cultura da organização, passando por comercial, por marketing, né, por operações, por tecnologia. Então, contar com parceiros numa hora dessa se torna ainda mais relevante, né? Então, sem ficar vendendo muito aqui, mas só reforçando a importância daquilo que eu acredito, e por isso que eu acabei me somando forças aqui com a Infracommerce, do quanto que esse tipo de parceria nós, né, o Diogo também com a Claranet no escopo dele, o quanto que pode agregar valor para o mercado, porque a gente tem escala, né, de conhecimento, de capacidade, não só entregando toda essa qualificação, mas diluindo o custo de toda essa qualificação com a escala, né, de várias operações integradas conosco. Legal, você sabe que tem uma pergunta aqui, que vocês já responderam, mas eu acho que dá para fazer de uma outra forma essa pergunta, né? O que eles querem saber algumas dicas dos especialistas para se preparar ainda esse ano. E eu perguntei isso para todo mundo que eu conversei hoje. Ainda dá tempo para eles se preparar? E se dá tempo, o que deve ser feito primeiro? Assim, o que você tem que olhar dentro da sua realidade, né? Para entender o que você vai priorizar. Eu vou falar dentro do meu escopo aqui, que é a parte de nuvem, tá? Essa é a grande mágica da nuvem, é o pay as you go, ou seja, eu vou lá e qualquer hora do dia, da noite, eu subo o ambiente e faço acontecer naquele minuto, naquele segundo. O conselho procure um parceiro habilitado, procure alguém que saiba usar esses serviços, porque da mesma forma que você tem os benefícios de poder subir qualquer serviço a qualquer hora, se isso subir de forma errada, pode te gerar um custo gigante, ou pode não funcionar direito. Não sei o que é pior aí, né? Funcionar e sair mais caro do que o lucro que você teria com as vendas, ou simplesmente não funcionar. Acho que ambos os casos são terríveis aí para as companhias. Então, a minha dica utilize um parceiro habilitado que saiba entender as necessidades da sua empresa e consiga transformar isso em algo real, em algo factível, né? As empresas precisam ter visibilidade do que está acontecendo. Não é só desenhar, subir o ambiente e deixar por conta. Então, isso exige um monitoramento 24/7, exige intanes, exige uma série de especialistas olhando para aquele ambiente em tempo real, né? Uma operação 24/7, com as mais variadas especialidades, para que aquilo ocorra direito. É a mesma coisa você preparar um show, né, de rock, um Rock in Rio da vida. Você tem toda a preparação para chegar até a hora do show, mas durante o show você tem centenas de pessoas trabalhando para que nada saia errado, né? E eu comparo a Black Friday com o Rock in Rio por causa disso. Você fez toda a sua propaganda, você investiu dinheiro, você preparou uma estrutura power ali, mega, mas na hora que está acontecendo, algum errinho que acontecer, você precisa ter gente que vai lá e aperte o botão certo no tempo certo, tá? Então,
falando do meu escopo aqui, que está mais ligado à questão de hospedagem, são esses os conselhos que eu dou. Agora, o Fábio tem muito mais bagagem, ele está muito, o escopo dele é muito mais amplo e pode apoiar em muito mais coisas. Ah, legal. Eu acho que sempre há tempo de se planejar, se preparar, né? Então, é claro, né? Eu volto a insistir, né? Você fazer um planejamento prévio, antecipado, de longo prazo é muito melhor. É o caso nosso, né? Mas para quem não se planejou até aqui, né? Como algumas dicas, né? Do que priorizar, primeiro lugar, né? Entender qual que é a tua curva potencial demanda. Então, esse é o primeiro número. Né? Em cima, porque toda a tua infraestrutura tecnológica, né, para suportar todos os processos, né, da tua operação de e-commerce, eles vão depender dessa curva. Né? Então, para justamente você realizar um bom dimensionamento, né, desde da capacidade de processamento dos servidores para atender as visitas ao site, né, qual que vai ser o pico de visitas simultâneos, qual é a quantidade de pedidos simultâneos que você vai ter, e a partir disso você estruturar, né, e antecipar esse dimensionamento de servidores. Mas tão importante quanto essa camada da plataforma, né, com o site em si, com a tua loja em si, a tua infraestrutura que suporta a loja, tanto quanto isso, mais importante é você trabalhar também o teu planejamento da tua capacidade logística, porque senão você vai capotar. Então, antecipar as tuas apostas de estoque, antecipar o carregamento desses estoques, né? Antecipar a tua reorganização desses estoques, né? Então, existem processos sistêmicos avançados que ajudam você a ficar avaliando giro e acessibilidade. Então, você olhar aquilo que vai ter uma maior aposta de giro, você tornar esse estoque, né, mais disponível. Isso desde um centro de distribuição, né, em vez do estoque estar no alto, ele já está mais na frente, né, da área de separação para você fazer o picking, né, a separação do item e o processamento dele, mas também você pensando nos centros de distribuição, né? Então, pensando nós aqui que temos alguns centros de distribuição espalhados, né, e dark stores espalhadas para atender os nossos clientes, né, da melhor forma possível, como é que a gente, junto com os clientes, a gente vem distribuindo isso? Então, cada operação, né, que está correndo agora com planejamento, pensar também nesse dimensionamento e nessa distribuição dos estoques, né, e você fortalecer, né, do ponto de vista de infraestrutura, a tua capacidade. O Diego falou assim, né, putz, shit's happen, né? E nessa hora, qual é a tua equipe que vai estar de prontidão para poder resolver da forma mais rápida possível? Porque, legal, tem a automação para tudo quanto é lado, a gente falou de bot, a gente falou de um monte de coisa, mas você tem que ter uma equipe qualificada, disponível, né, 24/7, principalmente nesses períodos, para você poder tomar uma ação, seja ela relacionada à plataforma, para apertar o botão certo para ajustar alguma coisa, seja alguém alocado mais próximo do teu CD para corrigir alguma questão de sinal de Wi-Fi, de qualificação de link, ou de equipamentos que suportam toda esse processo de separação, sem contar com o dimensionamento da área de atendimento, né? É muito importante você qualificar tudo isso, né? Um trabalho, então, assim, envolve a tecnologia, a estratégia do negócio com o dimensionamento de vendas, a tecnologia, né, que é o tema que nós estamos tratando aqui, e um olhar sobre pessoas, de qualificação de equipe e disponibilidade dessas equipes para estarem atentas no momento certo, na hora certa, para qualquer eventualidade que acontecer. Graças a Deus a gente tem uma equipe aqui altamente qualificada, altamente engajada, porque também não é fácil, né? Você passa por alguns períodos e você tem que colocar todo mundo num estado de atenção muito grande, né? Então é um período realmente muito relevante, a gente tem que estar com um time 100% com a gente nessa hora, né? Nem todo mundo que tem uma operação pequena consegue ter uma equipe
multidisciplinar e qualificada para olhar todos esses elos da cadeia. E aí o que acontece? Quando tem uma situação de exceção, acaba o cliente, né, entrando com uma ocorrência e tendo uma quebra aí de expectativa, né, e o encantamento vai embora. Né? Então, isso a gente não pode falhar. Isso é verdade. E, se me permite, claro. eu até queria completar. Empresas pequenas não têm, né, equipes, mas mesmo as empresas grandes que têm ali uma equipe maior, você nunca vai ter uma equipe tão grande, tão multidisciplinar como um especialista, né? Mas você cria essa disciplina dentro de casa, você treina o time, mas é igual você tentar criar uma nuvem dentro de casa, né? Mas que você invista em facility, compre os melhores equipamentos, contrate gente para cuidar, cara, não se compara a ter isso em larga escala, a ter milhares de pessoas, né? Como o Fábio falou, cara, só na Claranet são quase 2.500 colaboradores espalhados em 10 países, mais os da InfraCommerce, mais, né, todo mundo envolvido, cara. Ali você realmente vai ter especialistas focados naquilo, né? O seu time fica para focar no negócio. Perfeito. Perfeito. Foi uma baita aula agora, hein? Acho que quem não estava preparado já anotou tudo. Foi ótimo. Agradeço vocês imensamente, foi muito bom. Obrigada, Diogo. Obrigada, Fábio. A Letícia, eu agradeço também a minha participação aqui via NZN. Nós que agradecemos, Esté. Obrigada por ter conduzido tão bem esses bate-papos. A gente ainda vai ter mais um agora às 15h30, mas super obrigada por ter topado fazer parte desse evento online com a gente. Obrigada, Diogo. Obrigado, Fábio. A gente tem agora, logo em seguida, um bate-papo com a Tayara Simões, da NZN, que é diretora de Marketing e Sales. A gente vai falar um pouquinho sobre Tecmundo, então a gente espera vocês daqui a alguns minutinhos. Obrigada, Esté. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.